Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo aqui da IPEC e eu vou apresentar para vocês o método de configuração do nosso receptor MonImunity com display. Para programar o botão do controle, pressione o botão PROG e em seguida o botão do controle remoto. Depois, para confirmar, o botão PROG novamente. Vale lembrar que esse dispositivo cadastra até 512 códigos. Para apagar toda a memória de controles remotos, pressione o botão Apague até aparecer a mensagem AC. Em seguida, solte o botão e pressione novamente até aparecer a mensagem A0. Isso indica que todos os controles foram apagados. Após a exclusão de todos os controles, o display retorna à sua condição inicial. Para apagar somente um controle remoto, pressione e mantenha pressionado o botão Apague até aparecer a mensagem AE, que significa apagamento endereçado. Solte o botão Apague e o receptor inicia o processo de seleção da posição que o controle remoto foi gravado na memória. Para alterar a unidade da centena, pressione o botão Apague e mantenha pressionado até chegar na opção Desejado. Solte o botão Apague. Para alterar a unidade da dezena, pressione e mantenha pressionado o botão Apague até chegar no número desejado. Solte o botão Apague. Para alterar o número da unidade, pressione e mantenha pressionado o botão Apague até chegar no número desejado. Solte o botão para confirmar e o controle é excluído. Após o apagamento, o display retorna à sua condição inicial. Vale lembrar que sempre que o controle remoto for pressionado e esse tenha sido gravado na memória do receptor, é indicado no display a posição de memória que ele foi gravado. Uma configuração que o receptor possui é a operação com temporização de mensagem. Sempre que um controle for acionado, é mostrado no display a posição de memória por 10 segundos. Terminado esse tempo de 10 segundos, o display retorna à sua condição inicial. O outro método de operação é a operação sem temporização de mensagem. Sempre que um controle for acionado, é mostrado no display a posição de memória, fica mostrada no display infinitamente, até um outro controle for pressionado. O receptor sai de fábrica com a temporização desligada. Para alterar, pressione o botão PROG até aparecer a mensagem PT, que significa Programa Temporização. Solte o botão e em seguida pressione novamente o botão PROG. Mantenha pressionado para alternar entre as letras D e L, que significa desligado ou ligado. Após selecionar a opção desejada, solte o botão PROG e a configuração de temporização foi feita. O display retorna à sua condição inicial. O receptor ele pode operar de 4 formas diferentes: pulso livre, pulso 3 segundos, pulso 5 segundos ou retenção. Pulso livre, onde sempre que um botão do controle for pressionado, o relé é acionado e fica enquanto o botão ficar pressionado. Para alterar o método de acionamento do relé, pressione o botão PROG e mantenha pressionado até aparecer a mensagem PF no display, que significa Programa Função. Solte o botão e pressione novamente para alternar nos métodos de acionamento. Solte quando chegar na opção desejada. O display retorna à sua condição inicial. O outro método é pulso de 3 segundos, onde sempre que um botão do controle for pressionado, o relé é acionado por 3 segundos. Para alterar o método de acionamento do relé, pressione o botão PROG e mantenha pressionado até aparecer a mensagem PF no display, que significa Programa Função. Solte o botão e pressione novamente para alternar nos métodos de acionamento. Solte quando chegar na opção desejada. O display retorna à sua condição inicial. O outro método é pulso 5 segundos, onde sempre que um botão do controle for pressionado, onde o relé fica acionado por 5 segundos. Para alterar o método de acionamento do relé, pressione o botão PROG e mantenha pressionado até aparecer a mensagem PF no display, que significa Programa Função. Solte o botão e pressione novamente para alternar nos métodos de acionamento. Solte quando chegar na opção desejada. O display retorna à sua condição inicial. Ou como modo retenção, onde o relé inverte seu estado sempre que o controle for acionado. Para alterar o método de acionamento do relé, pressione o botão PROG e mantenha pressionado até aparecer a mensagem PF no display, que significa Programa Função. Solte o botão e pressione novamente para alternar nos métodos de acionamento. Solte quando chegar na opção desejada. O display retorna à sua condição inicial. Para maiores informações, acessem o nosso site. Até mais!